Comissão, na forma do artigo 102-e, inciso 1º do Regime Interno do Senado Federal, que regulamenta o programa E-Cidadania, a sugestão número 4 de 2018, originária da ideia legislativa número 96.952, acerca da proibição de fogos de artifício que produzam ruídos. O autor da ideia legislativa, senhor Rogério Nagai, justifica a iniciativa em função dos inúmeros problemas ocasionados pelo uso dos fogos de artifício produtores de ruído, tais como lesões corporais, estresse nas crianças autistas e incômodo nas pessoas hospitalizadas. Nos animais, segundo ele, os fogos causam desnorteamento, surdez, ataque cardíaco e atropelamento em razão de fuga, entre outros problemas. A ideia legislativa número 96.952 foi transformada em sugestão em obediência às disposições da mencionada resolução número 19 de 2015, após ter alcançado mais de 20 mil apoiamentos, antes de decorrido o prazo regimentalmente previsto. Registre-se que o memorando número 4 de 2018 da Secretaria de Comissões, que encaminhou a referida ideia a este colegiado, traz a listagem de 52.770 apoiadores. Nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a sugestão número 4 de 2018 não chegou a ser apreciada. Porém, recebeu o relatório favorável do senador Rodrigues Palmas, o qual será integralmente incorporado nesta relatoria, visto que contempla todas as questões relevantes pertinentes à matéria. Compete a este colegiado opinar sobre a convivência de transformar a sugestão sobre exame em proposição legislativa nos termos do parágrafo único do artigo 102-e do RISF. Se aprovada e convertida em proposição, será então distribuída às comissões pertinentes para avaliação do mérito, da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa. Considerando que a vedação proposta nesta sugestão se restringe aos fogos de artifício produtores de ruído, pode-se afirmar que a questão central envolve os riscos causados por este dispositivo à saúde de humanos e animais. Acidentes com fogos de artifício podem causar perda auditiva permanente de forma aguda. Muitos autores também sustentam que o ruído age como um agressor biológico, desencadeando reações que preparam o corpo para uma resposta de luta ou fuga. Por esta razão, o ruído também pode acionar respostas que afetam o sistema cardiovascular e constituir fator de risco para doenças cardiovasculares. No caso dos animais, seja eles domésticos ou selvagens, os relatos científicos demonstram o enorme impacto dos fogos de artifício com estampido sobre sua saúde. Muitas vezes, o estresse provocado pelo ruído intenso provoca um comportamento fatal no animal. A exemplo da fuga desesperada de mamíferos, resultando em atropelamento, e do voo desorientado de aves, com o consequente choque contra árvores e casas. É fato que o grande número de mortes de animais observado após as comemorações do Ano Novo ao redor do mundo decorre do uso intensivo de artefatos pirotécnicos nesse período. Por esse motivo, a venda e o uso de fogos de artifício têm sofrido restrições. Em países como Finlândia, Holanda, Alemanha, Islândia e Noruega, esses produtos somente podem ser vendidos ao público nos últimos dias do ano e utilizados para comemorações em período de poucas horas, próximo à virada do ano. No Reino Unido, há restrições de horários para o uso de fogos, mas eles podem ser usados em qualquer época do ano. Há, contudo, um limite de emissão sonora de 120 dB, medido a 15 metros de distância do local, para permitir a sua venda ao público em geral. No Brasil, diversos municípios editaram leis que proíbem ou restringem o uso de fogos de artifício, com estampido, a exemplo de Santos e Campinas e São Paulo. Com efeito, a discussão a respeito da matéria se alastrou pelo país, com grande participação popular nas redes sociais.
Natural, portanto, que a matéria viesse ao debate no Congresso Nacional. Assim, em vista das considerações exaradas ao longo desta análise, somos pela aprovação da sugestão número 4 de 2018 por esta CDH, de modo que os demais colegiados desta Casa Legislativa possam se debruçar sobre a matéria e encontrar, por meio do debate democrático, uma solução que permita a continuidade da tradição brasileira de celebrar datas festivas com a beleza dos fogos de artifício, sem, contudo, causar danos a pessoas e aos animais. Nesse sentido, propomos o estabelecimento, por órgão técnico determinado pelo Poder Executivo, de limites de emissão sonora para cada uma das classes de fogos de artifício definidas no Decreto-Lei número 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências. A regulamentação deverá levar em conta o impacto da emissão sonora desses produtos sobre a saúde pública e a saúde dos animais. Com isso, será possível proteger a saúde das pessoas e o bem-estar dos animais, sem comprometer o que é uma importante forma de manifestação de alegria da população brasileira. Voto em face do exposto. Opinamos pela aprovação da sugestão número 4 de 2018 para que passe a tramitar como proposição da CDH na forma do seguinte projeto de lei. Altera o Decreto-Lei número 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a fabricação, o comércio, o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências, para estabelecer limites da emissão sonora para os fogos de artifício. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o Decreto-Lei número 4.238, de 8 de abril de 1942, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 7º-A. Artigo 7º-A. É proibido fabricar, comercializar e importar fogos incluídos nas classes B, C e D, que não atendam aos limites de emissão sonora estabelecidos em regulamento. Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput fixará os limites da emissão sonora para cada classe de produto abrangida por este decreto-lei, considerando o seu impacto sobre a saúde de pessoas e animais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação oficial. Em discussão a matéria.